Boa noite, pessoal. Ontem a gente fez uma aula mais introdutória, eu falei sobre a história, né, da microbiologia. Hoje eu vou começar a aula falando um pouquinho sobre o estudo das células, tá? Vou falar algumas características das células para a gente entrar nas bactérias. Tudo bem? Então, a citologia, ou também chamada de biologia celular, ela vai dizer respeito ao ramo da biologia que faz o estudo das células, tá? Então, a gente sabe que todos os seres vivos eles são compostos por células, né? As atividades essenciais da nossa vida vão ocorrer dentro das células. As novas células se formam através de uma divisão, né, celular pré-existente. A célula é a menor unidade da vida e nós vimos ontem que nós temos dois tipos de células, né? As procariontes e as eucariontes. Quais são as partes de uma célula? Nós temos a membrana plasmática, também chamada de membrana celular, que vai ser uma estrutura celular fina e porosa. Então, a função dela é proteger as estruturas que estão dentro dessa célula, né? Ela vai envolver toda a célula. E essa membrana plasmática, ela tem o que a gente chama de permeabilidade seletiva. Ela vai atuar como um filtro. Então, ela vai permitir a passagem de determinadas substâncias e vai impedir a passagem de substâncias de grande porte. A gente viu que as células procariontes, elas não têm as organelas, né? Elas vão ser compostas apenas pelo material genético e elas são bem primárias mesmo. Então, vamos falar das partes da célula. Nós temos, primeiro, eu vou falar sobre o citoplasma, tá? Que é uma porção de mais volume da célula, onde as organelas vão ficar localizadas. Então, a gente vai ver que o citoplasma é toda essa parte em azul, tá? Ele vai ser preenchido por uma matriz viscosa e semi-transparente, chamado de eloplasma ou citosol, tá? As organelas, como eu cheguei a comentar com vocês ontem, são pequenos órgãos presentes nas células eucariontes. Cada organela vai desempenhar uma função diferente. Então, o citoplasma é o líquido que preenche essa célula, né? Aí nós temos as mitocôndrias, tá? Entre as organelas celulares, que vai ter como função a promoção da respiração celular, tá? Ela produz a maior parte de energia utilizada nas funções que essa célula vai executar. A gente tem dois tipos de retículo endoplasmático, vai ser o liso e o rugoso. Então, as mitocôndrias, elas são essas estruturas vermelhinhas aqui, ó, tá? Ela é responsável pela respiração celular e pela promoção da energia para a função que essa célula vai executar. Então, nós temos a mitocôndria, né? O citoplasma em azul que eu falei no último slide. Aí nós temos o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático liso, ele é responsável pela produção de lipídios que vão compor essas membranas celulares, e o retículo endoplasmático rugoso, que tem como função fazer a síntese de proteínas dessa célula, tá? Então, o retículo plasmático tá aqui localizado, tá bom? Então, a gente tem, ó, liso e o rugoso aqui dentro. Deu para vocês olharem? Aí nós temos também uma outra estrutura, né, uma outra organela chamada de complexo de Golgi, onde as principais funções são modificar, armazenar e exportar proteínas sintetizadas dentro do retículo endoplasmático rugoso, tá? Então, o complexo de Golgi é essa estrutura em laranja. Depois nós temos os lisossomos, que são responsáveis por realizar a digestão intracelular, tá? Essas organelas elas vão atuar como sacos de enzimas digestivas, então vai promover essa digestão, digerindo nutrientes e destruindo